Bom, vamos iniciar uma aula teste de projetos de estruturas de concreto armado usando o TQS. Nós vamos entrar no módulo 3 da aula teórica e esse módulo, na verdade, nós vamos colocar a questão do estado limite último, complementar o que já nós tínhamos iniciado na primeira parte. Bom, como já dito desde a primeira aula, a norma faz questão logo no início de estabelecer os requisitos gerais para a qualidade da estrutura, a qualidade do projeto também, né? Que seria a capacidade resistente, que está sendo abordada agora, foi já numa primeira etapa. Depois, o desempenho em serviço, que nós vamos abordar só na quarta aula, e a durabilidade, que nós já falamos na primeira aula. Bom, então nós vamos falar do estado limite último, sendo que agora é a segunda parte, a perda do equilíbrio da estrutura, admitida como corpo rígido, da capacidade resistente da estrutura em todo, sua parte, solicitações normais tangenciais, e a capacidade resistente da estrutura em todo, a parte, considerando os efeitos secundários, já foram faladas no módulo anterior, né? Então, agora, nós continuamos seguindo a norma, falando do estado limite último provocado por solicitações dinâmicas. Teríamos depois, em seguida, o estado limite de colapso progressivo, a capacidade resistente da estrutura considerando a exposição ao fogo, e, por último, as ações sísmicas, e a norma depois faz uma consideração em que ela coloca que, se for necessário, um outro estado limite, em algum caso especial, deve ser considerado. Então vamos começar com o estado limite provocado por solicitações dinâmicas. Na verdade, esse tipo de verificação, né, conforme o conhecimento atual, ele é mais realizado, o nome está falando de verificação, não é cálculo, né? Ele é feito basicamente com programas de análise, não programas profissionais. O que pode-se fazer, no nível atual de conhecimento, é evitar que a estrutura, né, tenha a sua frequência natural, né, o elemento da estrutura, por exemplo, pavimento, a estrutura como um todo submetida à ação de vento, tem uma frequência natural próxima da provocada pelo carregamento em uso, né? Ou seja, a estrutura vai ter uma capacidade de se deformar que depende só da massa, geometria, distribuição de geometria, rigidez, né, características da própria estrutura. E tem o efeito do carregamento, o efeito dinâmico que o carregamento pode provocar. Se eu conseguir fazer com que a frequência natural da estrutura fique bem longe da frequência natural, a frequência do carregamento, eu não vou ter o problema de ressonância. Se eles ficarem próximos, nós teríamos, num primeiro momento, um problema sério que aparecerá lá em serviço, que é o fato da estrutura acabar tendo deformações grandes, né? E aí criando um mal-estar para a pessoa que está dentro da estrutura. Mas pior do que isso é que, quando começa a coincidir o, a frequência natural da estrutura com a frequência do que o carregamento que atua na estrutura pode provocar, pode haver o fenômeno de ressonância, em que a amplitude dos deslocamentos vai aumentando de forma muito intensa e chega a estrutura no colapso, né? Ou pelo menos diminui a durabilidade dela. Então, o que a gente vai fazer aqui é quase que uma verificação em serviço, né? A gente vai tentar calcular a frequência natural da estrutura
e compará-la com as frequências naturais que os carregamentos podem provocar. Então vamos ver como é que é feito isso, né? No TQS é possível fazer isso. Você, de novo, vai lá na introdução do prédio ou mesmo na edição do prédio. Na primeira aba você tem todo aquele conjunto de dados gerais, dados do modelo, os pavimentos que nós não colocamos aqui, que vai ficar para aula prática, os materiais que nós já falamos, os cobrimentos falamos também, né? As cargas falamos algumas, vamos continuar falando. Os critérios são tudo aquilo que nós estamos falando está em critérios, né? Pode ser entrado por aí, pode ser entrado por um arquivo e, enfim, pode ser entrado também por uma ferramenta do próprio programa. E o gerenciamento de tudo isso. Muito bem. Então, de novo, nós vamos pegar o modelo, né? E aí vai aparecer aquela página que nós já mostramos quando estávamos falando em durabilidade, em que a gente escolheu o modelo, né? Naquela introdução, na verdade, não era nem durabilidade, era introdução, né? E aí a gente tem a possibilidade de análise dinâmica. Como é um cálculo à parte, que envolve outras equações que não as equações da estática, nós temos equações da dinâmica, o modo de calcular é diferente. Então é preciso fazer com que o computador, o programa, no caso, né, ele se prepare para calcular a análise dinâmica. Então a gente aperta a análise dinâmica, vai aparecer o, esse, esse box, né, em que indica, né, que você pode efetuar o cálculo do pote com análise dinâmica. Nós vamos colocar que sim, mas no caso aqui eu vou estar mais preocupado em mostrar a análise dinâmica da laje. Existem duas possibilidades. A gente estudar o vento, né, que aí temos que trabalhar com pórtico sempre, e estudar a laje, em que aí nós só precisamos trabalhar com a laje. A gente vai dar OK aqui. E aí nós vamos lá em pavimentos. No caso de laje, nós vamos para pavimentos. No pavimento eu vou selecionar o pavimento que eu quero, que tenha a parte de ação dinâmica, pôr em avançado e pedir para calcular análise dinâmica. Então o programa sabe que quando você pedir para resolver a estrutura, ele vai ter que fazer também a análise dinâmica do pavimento. Bom, muito bem. Depois, para que a gente entenda o que aconteceu, nós vamos lá em Sistemas, né? Selecionamos a grelha e tem um mostrador, um programa que permite a saída de dados ser visualizada, mostrando a análise dinâmica, né? Bom, então a primeira coisa que a gente pode fazer é verificar os modos de vibração. Isso é interessante para a gente conhecer como a estrutura está se comportando e, eventualmente, tomar mais cuidado. Mas, em geral, o primeiro modo de vibração é o que interessa. Então, a gente entra dentro desse, na hora que nós clicarmos lá, nós vamos entrar dentro de um visualizador parecido com o da grelha não linear, ou também da grelha linear, e vai aparecer a grelha. Aí a gente entra em vibração, né? Clica lá em vibração aqui em cima e ele vai dar os períodos e as frequências de todos os modos de vibração, 10 modos de vibração. Vocês percebem que normalmente a frequência, né? Ou seja, quantas vezes aquilo se repete por segundo, né? Ou seja, nós vamos mostrar daqui a pouco o movimento, ele vai se movimentar no primeiro modo cerca de 4 vezes, né, por segundo. Então, no segundo modo ele já vai levar 9,5. Vamos colocar o primeiro modo só aqui para ver.
que clicar em visualização, olha lá. Ele mostra o primeiro módulo, esse. Ele vai para cima e para baixo, né? Essas vibrações são referentes a prédios residenciais. Então é possível saber já qual é a vibração que pessoas causam numa laje dessa e, portanto, é possível fazer esse cálculo. Você tem também a excitação que o carregamento provoca. Bom, aí é verificar, segundo esse valor obtido pelo programa, resolvendo, considerando equações da dinâmica, se a frequência do carregamento está longe dessa daqui, né, que é 4,051, a menor frequência a gente pega em geral. O que a norma diz? A norma diz que a frequência do carregamento tem que estar acima de 1,2 da frequência crítica, né? E aí nós vamos verificar que isso é possível já determinar para o caso de alguns prédios, algumas destinações de prédio. Por exemplo, ginásio de esporte e academias de ginástica, a frequência em Hz, 8 Hz. Salas de dança, 7. Passarelas de pedestre, 4,5. Escritórios, 4, 3,5. No nosso caso deu 4, né? 4 só serviria para a sala de concertos com cadeiras fixas ou, eventualmente, residências, né? Então, aquela nossa estrutura está com uma frequência ruim, né? Ela não atenderia essas condições aqui todas. Se eu tivesse que fazer isso por um salão de festa, um esporte ou danças, ou se fosse uma passarela, aquela estrutura não era um terraço, mas um terraço poderia estar nas primeiras duas situações. Então eu teria que, uma das maneiras de fazer é aumentar a massa, né? Ou então mudar a rigidez da estrutura, melhorar bastante a rigidez e, portanto, diminuir a flecha. Essa é uma maneira indireta também de se controlar a vibração, que é diminuir a flecha estática, né? Bom, enfim, é assim que se verifica, pelo menos para a laje. Para o vento é similar, mas vamos deixar isso para uma outra aula. Bom, depois disso nós teríamos o estado limite último de colapso progressivo. O que vem a ser esse estado limite? É quando o colapso de um elemento provoca o de outro na estrutura, ou até da própria estrutura como um todo. Então, por exemplo, nesse prédio pré-fabricado, a laje do último andar explodiu. Na verdade, o botijão de gás que estava numa cozinha explodiu, levou as paredes, que faziam parte do sistema estrutural, arrebentou a laje também, e ao ter a queda desses elementos, eles caíram na cozinha de baixo, nos elementos da cozinha de baixo, e esses também sofreram, né, sofreram colapso. E isso foi acontecendo de um andar atrás do outro. Então, há uma progressão aí de colapsos, né? Colapso do último andar, do penúltimo, do antepenúltimo e assim por diante até chegar embaixo. Não caiu todo o prédio, mas caiu parte do prédio. No caso do 11 de setembro, o ataque das torres por aqueles dois aviões, também a laje, a primeira laje que ele atingiu o avião entrar, caiu, os destroços dela fizeram com que a laje de baixo caísse também e assim sucessivamente, provocando um colapso progressivo de parte do prédio, que matou bastante gente, porque o prédio demorou ainda 40 minutos para cair, né? Bom, então o colapso progressivo é algo que acontece, vamos dizer assim, na iminência do colapso ou subsequente ou quase quando está acontecendo o colapso. Ou a gente deve evitá-lo para justamente causar esses grandes problemas, né, de a queda total ou parcial de uma estrutura, mas principalmente para evitar mortes, não é isso? Nesse caso, o colapso progressivo, o programa pode fazer, em algumas situações que é possível determinar como isso acontece. No caso de lajes lisas, por exemplo, existem armaduras específicas calculadas para evitar que isso ocorra.
Então, toda vez que acontecer uma situação dessa, que houver uma previsão de norma, de cálculo já bem desenvolvido, o programa vai fazer isso, vai considerar isso na sua verificação na hora de fazer o detalhamento. Então, cabe a você verificar se todas as situações foram atendidas e, eventualmente, alguma outra situação que você possa prever, você pode fazer um cálculo e verificar esse detalhamento, mas não há a possibilidade do programa fazer todas as verificações, ou também é preciso dizer que nem sempre é possível evitar o colapso progressivo. Estruturas isostáticas, se um pilar, uma passarela, uma viga isostática, se um apoio falhar, é óbvio que a viga, né, por causa do pilar falhar, a viga também vem ao colapso. Bom, então isso aqui é detalhamento, verificar que detalhamentos o programa faz e como é que está o desenvolvimento da arte naquela época que você está fazendo o projeto. Se houver alguma nova conclusão que ainda o programa não considere, você deve fazê-la por fora do programa. Bom, capacidade resistente da estrutura considerando a exposição do fogo, não é isso? É dado pela norma 15.200 de 2012, ela está sendo atualmente revista, né? E aí existe uma, uma possibilidade grande de cálculos a serem realizados. A maneira mais simples de verificar isso, e normalmente é uma verificação, não é um cálculo, né? É trabalhando com os cobrimentos, né? Então, existem ensaios e depois extrapolações desses ensaios, tabelas que permitem colocar cobrimento na armadura para suportar um tempo de fogo. É importante também dizer que nos cabe apenas a parte da estrutura em relação ao incêndio. Existe toda uma técnica de projeto, de instalações e também de arquitetura, de geometria, para impedir os efeitos maléficos do incêndio. A questão de instalações hidráulicas, elétricas, evitar o início do incêndio ou permitir que ele seja interrompido. No caso das geometrias, é permitir que esse incêndio não passe para, não se expanda rapidamente, demore para se expandir ou nem se expanda, né? Não passe de um cômodo por outro, por exemplo, né? Mas a nós cabe apenas e tão somente calcular a estrutura para um certo tempo de incêndio, né? Um tempo de referência para o incêndio. Dito isso, né, uma vez as outras normas sendo obedecidas, de geométricas, de instalações, reserva de água para incêndio, né, portas corta-fogo e coisas do gênero que não faz parte do projeto estrutural, nós temos que verificar se os elementos estruturais, né, geralmente se faz para cada elemento, laje, viga, pilar, suportam por um certo tempo o incêndio sem vir a ter colapso, né? Então está aqui o incêndio de um prédio, nesse caso aqui foi na década de 70 em São Paulo, né? Vários prédios de grande porte, ou pelo menos alguns, diríamos não vários, né? Pegaram fogo e alguns foram reconstruídos, né? Foram reforçados e continuam até hoje desenvolvendo a função deles. Mas outros tiveram que ser demolidos, né? Bom, é preciso entender também, antes de começar a falar sobre o incêndio, que não são todas as estruturas que precisam fazer essa verificação. Por exemplo, no estado de São Paulo, a legislação diz que edificações residenciais com área inferior a 900 metros quadrados não precisam passar pelo Corpo de Bombeiros, que normalmente quem faz as verificações é o Corpo de Bombeiros, né?
Edificações que devem receber, que tenham menos que 900 quadrados, mas devem receber alvará de funcionamento, tais como restaurante, bar, boate, ou seja, que há público ou aglomeração presente, essas, mesmo que não tenham 900 metros quadrados, precisam passar pelo bombeiro e precisa o projeto de estrutura garantir que o tempo mínimo de incêndio a estrutura tem capacidade de resistir. Bom, é preciso então que cada um verifique a legislação do estado aonde você vai fazer a estrutura. Se for preciso, você tem que fazer essa verificação. Bom, no TQS, ele ajuda você a fazer isso aí, né? De uma forma mais simples, obviamente. Ele ajuda você a fazer isso daí pelo tempo inicial e o cobrimento. Então, resumidamente, né, ele faz o seguinte: ele define o tempo de incêndio com os dados do prédio, tá? Depois, você só pode fazer essa verificação quando todo o detalhamento já foi feito. Quer dizer, você não pode pedir para ele fazer a verificação antes de conhecer a quantidade de armadura e como ela está disposta em cada elemento, para ter a distância do centro da barra até a face mais próxima, que é o C1, que é o que comanda quanto tempo vai durar para que ela perca a resistência. Definir critérios de projetos e valores mínimos do método tabular, né? E aí processa a verificação automática. Aí você pede para ele fazer as contas de verificação de incêndio. E, finalmente, através de um relatório, você analisa, tem também uma parte gráfica que mostra em quais trechos está tendo problema, e você aí toma as providências, mudando o detalhamento ou mudando até dimensões de peça, né? Como é que é feito isso? Nós vamos lá de novo e editar em cargas, né? E aí em cargas nós temos a questão de adicionais, né? Incêndio. E no incêndio, olha lá, você tem o tempo requerido para calcular. Você coloca lá para que ele possa fazer a verificação. Então isso tem que ser feito antes de fazer a verificação, obviamente. Bom, novamente chamando a atenção, o TQS usa o método tabular. No gerenciador do TQS, todos os critérios de projeto e os valores de tabelas de valores mínimos, né, estão colocados lá. Se você quiser modificar com as informações da própria norma ou informações específicas, você pode fazer. Nesse caso, para você mudar essa parte, você entra em sistemas, formas, critérios, incêndio e vai lá e modifica tudo aquilo que for necessário, né? No processamento, o que você vai fazer? Você vai solicitar sistemas, TQS forma, e depois verificação de incêndio. Então é basicamente isso. Você tem aqui a verificação de incêndio, você clica nela já com o projeto detalhado, calculado. E depois você que ele fez a operação, você tem à direita aqui, que está mostrando embaixo, mas é à direita, o relatório daquilo que vai acontecer. Tá? Quando você clicar aqui, abre uma aba e aí você tem o relatório. Lembra também que quando é feito isso daqui, o TQS, ao fazer as contas e fazer as verificações, ele considera que é uma ação excepcional, isso é normativo. Existem outros processos que não estão contidos dentro do TQS, mas que você pode fazer à parte, que é verificar certos elementos, considerando, por exemplo, qual é a carga que ele vai resistir. E aí você vai usar essa informação, que é calcular a estrutura submetida a uma ação excepcional, que nós veremos que tem algumas peculiaridades, né? Então, no primeiro passo você faz esse processo mais simples. Se alguns elementos não estiverem atendendo, você pode usar os processos mais sofisticados
e usar até o próprio TQS para fazer as contas para você, né? Porque ele tem sempre ferramentas que permitem o cálculo de elementos ou partes da estrutura. Bom, a questão agora do estado limite considerando a ação sísmica. O TQS tem duas maneiras de fazer. Tem uma maneira mais simplificada, que é considerar um carregamento estático horizontal equivalente ao efeito do sismo, e depois tem outras situações mais específicas, que é como o carregamento dinâmico. Você descobre qual a aceleração, coloca lá, e ele faz um cálculo dinâmico da sua estrutura. Mas o que precisa ser dito antes de continuar, né, é que no Brasil poucas regiões, muito poucas regiões, estão sujeitas a sismo. Então esse mapa constante da norma de sismo, ele mostra que basicamente aqui no Nordeste, próximo à região Rio Grande do Norte, em alguma região do Ceará, enfim, Recife, Pernambuco, você tem uma aceleração da gravidade razoável. E depois aqui essa parte do Brasil, principalmente o Acre, né, que está próxima às cordilheiras. De maneira geral, o Brasil está em cima de uma placa, no centro de uma placa, e, portanto, não sofre muito efeitos sísmicos. Só as beiradas do país é que vão acabar tendo isso. Então, assim, de uma maneira geral, não é necessário verificar sismo em grande parte do território nacional. Mas, se por acaso for necessário, você vai lá em editar, de novo, vai em cargas, e aí você vai em adicionais e tem sismo de novo. Aí você pode fazer de duas maneiras. Pode fazer um cálculo mais sofisticado, usando a parte dinâmica e colocando o carregamento para isso, ou então fazer com aquela maneira mais simplificada. Mas, de qualquer maneira, é importante detalhar um estado de carregamento para o sismo. Bom, por fim, a norma, né, a sua explanação em termos de estado limite último, coloca que outros estados limite últimos que possam ocorrer em casos especiais. Essa situação é justamente para que a norma não fique sujeita a um problema que possa ocorrer posteriormente, né? E aí diz que a norma não é completa. A norma, em princípio, deve ser completa, né? Então ela coloca outras situações que você possa identificar para aquela edificação que poderiam acontecer. Sei lá, uma fábrica de explosivos teria que considerar talvez uma explosão. Enfim, choques de veículos específicos, máquinas, enfim, qualquer coisa que o proprietário imagine, ou você como calculista imagine necessário e possa considerar, você deve fazê-lo. O que se recomenda nesse caso é que seja feito um contrato, porque como não existe na norma essa especificidade, fica difícil a gente controlar como é que está sendo feito esse projeto e se está sendo feito de forma adequada. Então é preciso documentar isso para poder fazer esse projeto à parte. Não é usual e tem que se tratar como cargas especiais que nós vamos ver posteriormente. Então, choque de veículo, explosões, qualquer efeito que não foi considerado ainda na norma, né? E vamos considerar sempre situação excepcional. Bom, para complementar esse assunto, né, ainda que nós não tínhamos considerados, vamos falar das ações, né, e as combinações delas, porque durante toda a resolução da estrutura, detalhamento, cálculo e verificações, obviamente que o programa lida com coeficientes de segurança, combinação de ações, e isso está atrelado a diversas regras que estão na norma. Muitas das pessoas nem se atentam a isso, porque o programa em geral está bem feito e ele considera
praticamente todas as situações previstas ou requeridas em norma. Mas nem sempre é preciso que a gente se atente com os detalhes de uma estrutura ou outra, uma edificação ou outra que possa não ter atendido isso. E outra coisa, também para a gente ter as respostas, principalmente das verificações, a gente precisa saber em qual situação a gente deve fazer aquela verificação. Qual é a combinação de ações, quais os coeficientes. Então vamos rapidamente verificar como é feita essa composição, como a norma prevê essa verificação. Primeiro, os valores de cálculo, né, são obtidos por várias combinações a partir dos valores representativos, né, multiplicando pelo respectivo coeficiente γ(f). Vocês vão ver que em algumas situações esse γ(f) é desdobrado em outros coeficientes. Né? Bom, para o estado limite último, de uma maneira geral, nós temos essa combinação aqui. A página do livro, eu já tinha falado, é aquele livro, né? Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado, de minha autoria do Jasson, que a gente usa. Muito bem. Os coeficientes de ponderações, então, quando a gente vai fazer o estado limite último, são dados basicamente por essa tabela, mas é sempre bom consultar a norma de ações, né? Essa tabela também foi retirada da norma de 6118, portanto, ela é aplicável a edificações até com 5 kN por metro quadrado. Pontes, outras estruturas que têm um carregamento superior a 5 kN por metro quadrado, precisam, às vezes, ter outras considerações. Então, vamos lá. Eu tenho três possibilidades de situações normais, especiais de construção ou excepcionais. A norma já está dizendo que normais é aquelas que acontecem normalmente na vida útil de uma estrutura. As especiais ou de construção são aquelas que ocorrem rapidamente, principalmente durante a construção. Né? Quando a gente está fazendo a estrutura, nem sempre ela está solicitada da mesma maneira. Né? E a gente não deve calcular da mesma maneira que ela vai ficar durante vários anos, né? Durante talvez 50 anos. E as excepcionais acontece excepcionalmente, né? Quando tem a batida de um caminhão, quando tem um incêndio, por exemplo. O incêndio é considerado uma ação excepcional. O vento, não. Cuidado com isso. O jeito que a norma classifica, e por isso que é preciso ler, né? Ficar sempre atento a isso. O vento não é considerado ação excepcional, mas uma batida de um caminhão no pilar é. Então, prestar atenção, porque aí a combinação das ações se dará de forma diferenciada. Vamos lá. Nas situações normais, as cargas permanentes devem ser majoradas de 1,4. Ou, se elas estiverem a favor da segurança, majoradas apenas de 1. Se você ler com calma lá a norma, você vai ver que essa situação aqui, essa segunda coluna aqui, ela só precisa ser calculada para edificações que têm a ação acima de 5 kN. Portanto, para prédios, isso aqui não é necessário, embora o programa faça. Porque é tão fácil para ele fazer isso daí, ele pode fazer. Quando é que isso é importante? Por exemplo, em uma ponte, se você tiver veículo lá no balanço dela, uma ponte simplesmente apoiada com dois balanços. Se você tiver o veículo, que é a carga móvel, a carga variável, na ponta do balanço, ele vai dar no momento, no meio do vão, negativo, e o de peso próprio vai ser positivo. Aí não tem lógica eu pegar o carregamento de peso próprio e aumentar em 40% para somar com o negativo da carga móvel. Eu estaria aliviando o efeito da carga móvel. E se eu não tiver aqueles 40%? Será que não é mais favorável? Então é isso que a norma prevê, né? Você faz com 1,4 e faz com 1, o carregamento permanente, né? E aquilo que for mais favorável você vai usar. Né? Volto a dizer que para edificações normais não é preciso, embora os programas façam, porque é muito fácil para ele fazer isso. Depois, nas especiais de construção, aí já pode usar um coeficiente menor, 1,3. E finalmente,
excepcional, você pode usar 1,2. Daí a importância de saber se o efeito é excepcional ou não, porque você pode trabalhar com coeficientes mais baixos. Não tem razão de você calcular com valores altos, tá certo? Muito bem. As ações variáveis, elas também têm seus valores, né? Aí não tem desfavorável e a favor, é só um valor. 1,4, de volta a dizer, isso aqui é para edificações com menos de 5 kN por metro quadrado. Para pontes, por exemplo, aqui é 1,5. Então, cuidado com isso. Para edificações de um modo geral, 1,4, 1,2. Então, para verificação de escoramento, a carga variável não deve ser considerada como 1,4, como foi aqui no caso anterior, apenas 1,2. E na excepcional é só a carga que provoca aquela ação excepcional, a batida do caminhão, por exemplo, no pilar. Né? Não é para ser majorado, não tem sentido majorar essa ação. Já estamos pegando o valor extremo. No caso da proteção, é sempre 1,209, que é porque a gente não tem como ter certeza da força de proteção devido às suas perdas. Né? E recalques e apoios, aí 1,2 quando for desfavorável, em situações normais ou especiais, na excepcional não deve ser considerado. E quando for favorável, também não deve ser considerado. Então, quando o TQS faz as combinações de estado limite último, ele respeita essas regras todas aqui. E você precisa verificar. Se você criar um carregamento, lembra que para incêndio, para verificação de efeitos dinâmicos, a gente criava os carregamentos. Existe um outro também que a gente não fala nesses módulos, que é a possibilidade do desaprumo do prédio. É preciso calcular, criar um carregamento para isso. Não é feito de forma direta. Não há possibilidade de se fazer direto. E aí também é preciso verificar como é que entram esses coeficientes. Então, é bom prestar atenção nisso e isso o programa depois faz um relatório dizendo como que ele fez. E você pode alterar, sempre em critérios. Bom, aqui tem um coeficiente importante, que na verdade essa tabela está assim na norma, não foi modificada nessa nova versão, e essa primeira coluna aqui estabelece um coeficiente interessante, vamos escrever aqui, que é o fator de reduções para o estado limite último, quando você tem combinações de duas ações que são variáveis, mas são a possibilidade das duas atuarem é remota. Né? Então, deixa eu... Então, esse coeficiente π0, por exemplo, ele é usado quando você tem ação vertical variável e você tem o vento. Né? O vento ele deve ocorrer, possivelmente, o tempo de recorrência dele é de 40, 50 anos, no mínimo 30. E a carga máxima também, mais ou menos isso, né? A máxima carga combinação rara, que você teria todos os carregamentos, deve ser também próxima a esse valor. Então, considerar os dois simultaneamente, ocorrendo simultaneamente, é um exagero. Então, a norma permite, e nós vamos ver daqui a pouco, que você faça a redução de um deles. Então, se eu tenho obras residenciais, eu vou usar 0,5, se tiver edificações públicas 0,7, biblioteca, arquivos, oficina, garagem 0,8 e o vento, por exemplo, 0,6. Temperatura também 0,6. Ok? Essas outras ações aqui, esses outros coeficientes, dizem respeito à combinação quase permanente e frequente que nós vamos deixar para verificações de serviço. A de estado limite último é essa primeira coluna aqui. E aí vem as regras, que é isso que é preciso entender. O programa faz isso direito, por isso que muita gente nem lê isso, não quer ler, porque normalmente, 90% das vezes, o programa acerta. Ele só não consegue fazer naqueles carregamentos que são criados, enfim, alguma situação que não é muito comum. Então, por exemplo, para a gente entender isso, a gente pode fazer o seguinte. O
Então, esses coeficientes que estão aqui, o gama G, o gama epsilon G, são retirados daquela tabela anterior. O gama G é o coeficiente usado para as cargas permanentes. Aqui seriam para as deformações específicas permanentes. Aqui para cargas variáveis. E aqui vocês veem aquilo que explicamos no slide anterior, dizendo que a carga principal, poderíamos considerar, por exemplo, a carga de pessoas, né, peso próprio de pessoas, como sendo a principal. A secundária seria a ação de vento, por exemplo, nessa situação. E aí nós teríamos um π0, que do vento, relativo ao vento, vezes o coeficiente 1,4. Portanto, a segunda parcela não vai entrar com todo o valor da ponderação do coeficiente, para levar em conta que a probabilidade das duas coisas ocorrerem simultaneamente é muito remota. Por outro lado, eu não tenho certeza qual é o efeito mais desfavorável. Então, o programa, o TQS, qualquer programa de computador, faz o seguinte: como ele também não tem condição nem ao menos de entender, às vezes a gente, conhecendo o valor da ação, a gente pode até saber o que vai ser mais favorável, né? Mas como o computador não tem essa possibilidade, ele faz essa combinação, colocando essa primeira ação principal, por exemplo, como a carga vertical, né? E a segunda como vento. Mas depois ele faz novamente o cálculo, invertendo, considerando o vento como principal e a ação vertical como secundária. Então, todas as possibilidades são realizadas no cálculo via computador. Na mão, quando a gente está calculando, às vezes a gente consegue perceber qual é o mais favorável, né? E da mesma maneira, nós temos os outros coeficientes aqui, ok? Muito bem. Nas combinações últimas excepcionais, né, nós temos, na verdade, o que a gente já mostrava anteriormente, mas ele deixa bem claro que, em primeiro lugar, além desses valores serem distintos, né, você tem a segunda parcela, a parcela de carga excepcional, ela não é majorada de efeito nenhum. E a norma também, nesse texto, ela indica que sismo, incêndio e colapso progressivo são situações de condições excepcionais. Vento não está aqui dentro, então vento não é excepcional. Aqui nós pulamos uma que é a condição executiva ou temporária de construção, mas ela é feita da mesma maneira. O que muda são só os coeficientes, por isso que nós não colocamos aqui, só colocamos a excepcional. Muito bem, então, quando eu entro num prédio, né, eu posso escolher o modelo de cálculo, conforme nós falamos, né, mas também eu posso verificar quais são as combinações, né, e mexer nos coeficientes das cargas verticais e também das combinações. Então, através dessas abas aqui, eu modifico, se for necessário, os coeficientes, né, e tenho, portanto, a modificação dessas combinações da maneira que eu quero. Bom, para a gente entender exatamente o que ele está fazendo, se a gente não quiser entrar lá, a gente pode pedir nesse memorial descritivo dele, que ele faz toda vez que termina uma obra, você pode pedir para ele fazer esse memorial descritivo, ele vai relacionar todas as combinações que ele considerou. Só aqui são 19. Né?
Essas aqui todas de estado limite último. Essa daqui de estado limite serviço. E tem algumas combinações aqui, por exemplo, fogo, tá certo? Enfim, existe uma série de combinações que ele vai criando para atender todas as verificações que são necessárias. Depois ainda continua, às vezes, para fazer o memorial da grelha, depois para fazer o pórtico, principalmente nesse modelo nosso. Nesse caso eu estou me referindo ao modelo 4. Você tem alguns carregamentos que ocorrem só no pórtico. Está aqui então todas as combinações. Então ele deixa tudo isso armazenado. Na medida que é necessário, ele usa os valores para combinação. E na apresentação visual, seja dos esforços ou deslocamento, ele vai colocando a possibilidade de combinações. E você tem que prestar atenção para ver se a ação corresponde àquilo que você quer. Bom, no modelo global, são diferentes os valores das combinações. Com isso, nós encerramos a parte de estado limite último. Alguma coisa fica para trás, né? Como fluência, temperatura, mas como são muito específicas, nós vamos deixar para uma aula posterior que a gente vai aprofundar, que é uma aula básica só para você poder usar o programa.